Mano, a Sasha morreu, velho. Como assim? E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Shingeki no Kyojin, capítulo 105, capítulo dramático, capítulo revelador, capítulo muito bem feito. Abre uma gama de possibilidades bem interessantes mesmo. Eu gostei bastante do capítulo e como ele trabalha certas coisas. E ele já começa de uma forma bem interessante, mostrando o clima tenso e pesado entre certos personagens, na verdade entre a maioria. Dá pra ver nos olhos do Eren, da Mikasa e do Armin que a situação tá meio complicada e tensa entre os três. E é visível que o Eren talvez tenha feito outras merdas antes dessa de Marley aí e tudo mais, visto as boas-vindas que ele recebeu. Um belo de um chute na cara pra deixar de ser egoísta. E quem fez isso, obviamente, foi o próprio Levi, né? O espancador oficial do Eren. E eu falo isso com propriedade, visto que ele chuta a cara do Eren com uma graciosidade impressionante, mano. Dá até inveja. Mas espera um pouco aí, antes de você seguir pro resto do vídeo, eu sei que você tá gostando, então deixa o seu like, se inscreve no canal, não custa nada, 2 cliques, um pra se inscrever e outro pra deixar o like. Compartilha o vídeo também que ajuda bastante, compartilha o canal que ajuda mais ainda. Então é isso pessoas, vamos pro vídeo. E é interessante ver a reação do Armin e da Mikasa quando o Eren apanha. A Mikasa até dá a entender que vai tentar defender o Eren, mas o Armin simplesmente dá um toquezinho nela e ela simplesmente desiste. Ela vira os olhos e deixa rolar. E por sinal, os olhos de cada personagem nesse capítulo estavam algo assim, os olhos foram bem trabalhados, por assim dizer. O olhar de cada personagem foi muito revelador em relação a como a situação se encontra no ponto de vista dele. E assim, meus amigos, o Eren é visivelmente um sociopata que já fez algumas coisas erradas antes de Marley, como eu já disse, porque a forma como o pessoal tá tratando ele é muito ruim, é muito hostil. Porque se chegou ao ponto do Levi chamar ele de desgraçado, imundo e nojento, é visível que ele fez alguma outra merda além de Marley. Os olhos do Armin, as lágrimas da Mikasa, as palavras do Levi e da Hanji, meus amigos, tudo aponta pra isso. Tudo aponta pra que o Eren tenha feito alguma coisa ruim lá em Paradis. Ou talvez eles simplesmente estejam muito putos com o Eren pelo que ele fez aí, mas eu duvido que seja isso. Agora, sinceramente falando, o que ele fez de tão grave, a gente vai ter que esperar um tempinho pra descobrir. Agora vamos para um ponto bem interessante do capítulo, que eu acho que muita gente não notou, que muita gente não viu, que é um grande motivador de certas ações aí no capítulo, que é o fanatismo, né? Esse fanatismo irracional, esse fanatismo nacionalista, esse fanatismo patriótico. Se você quer saber realmente a importância desse fanatismo, foi basicamente esse mesmo fanatismo que fez com que a Sasha morresse. Morte essa que por sinal me fez chorar quando eu li o capítulo, me fez chorar no banho baixinho pra minha mãe não ouvir e também quando eu fui dormir. Então tá, pois é, complicado. Ah, cara, é foda. A Sasha é uma personagem que eu gostava muito desde o início da obra e que ela tava muito da hora agora, ela tava com um naipe muito bom mesmo e eu tava gostando muito dela nesse arco e, enfim, eu já comento sobre a morte dela. Voltando a esse mesmo fanatismo que eu falei ainda agora, é visível que ele existe nos soldados mais novos da tropa de exploração. A gente vê ali, né, o Floch comemorando e tudo mais, Floch ou Floch, não sei, chama como você quiser. A gente vê ele comemorando junto com o pessoal ali e tudo mais, não como a tropa de exploração, uma vitória da tropa de exploração, mas sim como uma vitória do novo e renascido Império Eldian. Me pergunto se não foi o Eren que incentivou, que inspirou, que está influenciando essa galera aí mais nova e tudo mais, e se ele tentou algum tipo de revolução lá em Paradis, e esse plano dele acabou dando alguma merda. Por isso que o pessoal tá tratando ele desse jeito. E a prova viva, meus amigos, de que esse fanatismo é extremamente perigoso é a própria Gabi. É exatamente esse fanatismo que busca a aceitação da pátria que você tanto ama, mas que ao mesmo tempo a pátria que te odeia. E ver ela dizendo que todos os Eldians lá de Paradis e tudo mais são demônios, sem exceção alguma, só deixa ainda mais claro esse fanatismo. Já o Falco é exatamente o contrário, ele pode até mesmo vir a lutar por Paradis. Ele está disposto a aceitar os fatos como eles são e até mesmo tentou impedir a Gabi. E assim, o que o Eren fez aí em Marley não se compara com o que o Reiner e o Bertholdt fizeram lá em Paradis, cara. A Gabi pode falar o que ela quiser, pode pensar o que ela quiser, pode dar as evidências que ela quiser, mas ainda assim não se compara com o que o Reiner e o Bertholdt fizeram lá em Paradis, mano, não tem comparação. E o Falco sabe disso tudo, então é bem possível que ele até mesmo lute contra Marley ou vise um caminho próprio pra tentar salvar a Gabi. Mas acaba que mesmo com o Falco e todos os seus esforços ali pra tentar impedir a Gabi, convencê-la de que ela tá errada,
ela ainda escala lá o dirigível e aí, meus amigos, rola uma das maiores tragédias desse mês, meus amigos, com exceção aí do final de Guerra Infinita, né, que é outro nível. Mas de qualquer forma, a Sasha morre, né, a Gabi consegue subir e tudo mais e dá um tiro no coração da Sasha, certinho, bem certeiro. E assim, eu vou comentar sobre a morte dela como um todo, tá? Eu não vou ficar separando trechinho por trechinho não, vou comentar como um todo de uma vez só pra facilitar meu trabalho, beleza? Basicamente o que eu acho é que a Sasha era uma personagem que veio se desenvolvendo muito nesse arco justamente pra quando ela morresse, a gente sentir mais falta dela. É visível quando você nota que alguns trechos a Sasha recebeu uma importância muito grande. E em relação à morte dela, como o autor construiu a morte, foi de uma forma extremamente pesada e ao mesmo tempo triste. Você vê o Armin e a Mikasa gritando e chorando em cima do corpo dela. Você vê a Mikasa que a maior parte do tempo é tão fria, que não tem emoção, que antes não demonstrava nenhuma expressão. E agora ela tá chorando e gritando em cima do corpo da Sasha. Por mais que o autor não tenha focado tanto nisso, né, ele ainda mostrou de uma forma extremamente pesada, justamente por ser algo meio que, ao que tudo indica, rotineiro na Tropa de Exploração. Então acaba criando um clima muito pesado, algo muito triste e tenso. E caramba, velho, te faz chorar de uma forma que você não entende, porque a morte dela acontece do nada, você não espera que isso aconteça. E quando acontece, quando você percebe, já é tarde demais, a personagem já morreu. Em relação à culpa do Eren na morte da Sasha, eu acho que, sinceramente falando, um sacrifício agora ia resultar em algo muito bom depois, visto que agora o Eren e o Zack estão juntos, então as coisas na guerra vão mudar. Basicamente foi melhor eles terem atacado primeiro, né, e se prevenido do ataque e tudo mais, ficar sabendo que todo mundo vai atacar Paradis, do que pegar um ataque surpresa e muito mais gente morrer. Então, sinceramente falando, a Sasha ter morrido agora não significa que ela não poderia ter morrido depois. Então, assim, a culpa foi do Eren? Em parte sim, mas eu ainda acho que ele ainda fez algo que foi, assim, tecnicamente muito útil. Mas enquanto tudo isso acontece, né, a Gabi e o Falco são capturados, né, a Gabi fica lá gritando um monte de merda, não sei o que mais. A gente vai matar todos vocês, não toquem em mim, seus demônios, vocês todos vão morrer, Lula livre. E a Pieck revela quem é aquele soldado de Marley que jogou ela no poço junto com o Galliard. É uma tal de Helena, não é nem um homem, é uma garota que é uma seguidora do Zack. E ela estava naqueles navios que desapareceram lá em Paradis, que foram lá pra Paradis e tudo mais e simplesmente sumiram. A minha pergunta é se ela traiu Marley só pelo Zack, visto que o Zack agora está do lado de Paradis, eu vou já comentar melhor sobre isso. Ela pode ter simplesmente seguido o Zack, como a própria Pieck falou, é uma seguidora dele, então talvez ela siga e confie nele a ponto de trair a própria pátria. E eu realmente acho que foi isso, eu acho que ela tá ali só pelo Zack mesmo, visto as reações dela e tudo mais, o Jan gritando, dizendo que, os meus amigos morreram, meus companheiros morreram porque você não capturou direito ali a Pieck e o Galliard, né? Então ela, a forma como ela reage e tudo mais, eu acho que ela tá ali só pelo Zack mesmo. E visivelmente falando, é bem fácil deduzir isso. Isso fora o fato de que o Jan fala pra Gabi, né, que eles vão conhecer o comandante deles. Então é pra Gabi falar tudo aquilo ali que ela falou pro comandante deles. A pergunta é, meus amigos, que comandante é esse? É a Hanji ou é o Zack? A Hanji é a comandante da Tropa de Exploração, de fato, mas talvez tenha sido o Zack que tenha ali criado o plano e tudo mais, e a gente vê, e pelo que a gente pode deduzir, foi ele mesmo que criou. A pergunta é, quem está comandando tudo isso? Quem está comandando toda essa treta? Quem está comandando toda essa reviravolta? É o Zack ou é a Hanji? Meus amigos, eu sinceramente falando não sei, porque se for qualquer um dos dois vai ser muito complicado, porque desde quando o Zack está do lado de Paradis? Por que ele está do lado de Paradis? Ele tem planos próprios ou ele realmente quer a liberdade de Eldia? Ele teve os braços e as pernas cortados, ou seja, isso só mostra que a Tropa de Exploração não confia nele. E é interessante também ver as palavras da Hanji pro Eren, né, dizendo que eles perderam a confiança no Eren, né, e tudo mais. E assim, realmente, o Eren não é mais esse moleque de 15 anos que só fazia merda. Agora ele é um homem, sociopata, adulto de 20 anos, que continua fazendo merda, né? Eu falei aí que a Tropa de Exploração não confia no Zack, que é muito provável que ele tenha objetivos próprios. E, sei lá, mano, eu não confio no Zack, eu não acho que ele esteja do lado de Paradis de verdade. Eu acho que ele tem planos próprios, eu acho que ele quer alguma coisa pra ele, ou ele realmente mudou, ou sei lá, desde quando ele tá do lado de Paradis. Essa é a grande questão. Por que ele traiu Marley? Por que ele entregou os pais quando ele era criança e agora está do lado de Paradis e tudo mais? O que ele fez? O que ele está fazendo? Por que ele quer isso? E é a grande questão. Eu não sei e eu ainda não confio no Zack. Mas assim, a forma como se referem a ele, né? A gente vê ele e o Levi se bicando, os dois mostram uma naturalidade um com o outro. Ver o Eren também, a forma como ele reage a ver o Zack, então dá pra ver que eles já estão acostumados com a presença dele. Então assim, é realmente complicado. Eu não acho que o Zack realmente esteja assim, só querendo a liberdade de Eldia e tudo
tudo mais, eu acho que tem alguma coisa aí por trás disso. E aí, né, depois disso nós temos ali a reação do Eren à morte da Sasha, né, nós vemos que mesmo com toda a frieza que ele apresentou nos capítulos anteriores, ele ainda tem pessoas que ama, então é visível ver a queda, né, de toda essa frieza no corpo do Eren atualmente. Enfim, é interessante, mas como eu já comentei, né, e tudo mais, a morte dela foi algo extremamente pesado e eu não acho que tenha sido apenas culpa do Eren. De qualquer forma, pessoas, comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo, do capítulo, comentem suas teorias também, se inscrevam no canal, deixem o like e é isso, pessoas, valeu, falou e até a próxima.